Maravilha, pessoal. Muito bom dia, bem-vindas, bem-vindos aí todo mundo que está presente neste encontro. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Mesquita, fiquem à vontade para me chamar de Léo. Eu sou analista aqui na ACID Brasil e junto com as nossas parceiras aí da rede ACID, vamos estar em mais um encontro, mais um bate-papo da nossa rede. Hoje, para falar sobre um tema muito legal, que é os processos de desenvolvimento, autonomia e independência da pessoa com deficiência, principalmente na sua fase adulta, e falar sobre desafios, soluções, principalmente no aspecto de moradias, né? Para isso, hoje nós convidamos nossas parceiras da rede, a Flávia Pope e a Ana Machado, do Instituto JNG, do Rio de Janeiro, que vão contar um pouco sobre esse aspecto da autonomia e independência e como que o Instituto vem trabalhando nesse sentido, né? Para os nossos colegas, eu sou um homem branco, cabelo curto, barba e bigode ralos. Hoje estou com um fone de ouvido em formato de arco sobre a minha cabeça. Estou numa sala branca e atrás de mim uma porta. Né? Então, bem-vindos aí a todos que estão hoje ao vivo e aqueles que vão ver a nossa gravação nos nossos canais e nos canais do Instituto JNG. Antes de passar o bastão aí e apresentar nossos parceiros e convidados, convido a todos os participantes a interagirem no nosso chat, né? Então, mandem seus comentários, né? Mandem nome, instituição, cidade onde vocês representam. E na opção Q e A, ali embaixo, como mostra aqui na nossa figurinha que está no centro da tela, vocês podem fazer perguntas, tá? Então, a gente vai mediando com algumas perguntas ao longo da conversa, mas vocês podem interagir conosco, mandar suas dúvidas, suas considerações, para que a Flávia e a Ana possam compartilhar um pouco das vivências delas sobre esse tema, tá bom? Agradeço também hoje o nosso intérprete de Libras, Larry, né? Então, muito obrigado pela tua presença, Larry. Bom, vamos lá. Pessoal, bom dia, Flávia, Ana, a todos que estão presentes. Flávia, queria convidá-la a se apresentar para o nosso público, contar um pouco sobre você, sobre o Instituto, e após a sua apresentação, gostaria de iniciar aí com uma primeira pergunta para nós iniciarmos nossa conversa. Tudo bem? Tá ótimo. Bom dia, Léo. Bom dia, Larry. Bom dia a todos. Bom, é um prazer, agradecer a oportunidade aqui da gente estar conversando. Eu sou uma pessoa com 60 anos, né, de cabelos grisalhos. Eu assumi aqui a cronologia natural. Tenho pele morena, uso óculos, tô com uma camisa azul clarinha. Atrás de mim tem uma janela de madeira, né, e é isso. Né? Sou economista e já a gente vai, a partir das perguntas do Léo, a gente vai interagir. Espero que todos participem. Já vi que tem aí pessoas bem interessantes para a gente trocar ideias. A PAI, Pestalozzi, pessoal de residência inclusiva. Estou muito contente. Obrigada, Léo. Nós que agradecemos. Flávio, então vamos para o nosso tema principal, aí, né? Que é falar a questão da autonomia, independência, moradias para a pessoa com deficiência, né? E aí eu começo perguntando, Flávia, sobre esse contexto da pessoa com deficiência na fase adulta. Eu percebo que a gente vem discutindo mais esse tema. Eu estou correto nessa percepção? Estamos discutindo mais, mas muito menos do que eu gostaria. Muito menos do que eu gostaria. Eu acho que a transição para a fase adulta, para as pessoas que têm algum tipo de limitação na nossa sociedade, é crucial, porque é onde vivemos a maior parte dos anos que nos restam, né? É claro que a fase inicial ela é vital, sabemos disso, né? Desde os processos de detecção precoce, das condições em que algumas crianças vão desenvolvendo ao longo da infância, outras são, né, neonatais, então toda essa fase inicial, a escola, tudo isso é vital para a nossa vida, sabemos disso, né? Somos as marcas da nossa infância e ali é um período realmente muito importante para a estimulação, para uma série de coisas. Mas, bom, chega uma hora que essa pessoa cresce, chega uma hora que é preciso sair da escola. Eu já até faço aqui uma paradinha, porque
Às vezes eu percebo que nem sempre isso é uma verdade para muitas famílias, né? A escola fica se prolongando e aí dali viram grupos especiais dentro de escolas e sair da escola já é um marco, né, na vida adulta. Muitos jovens pegam lá, é aquele momento muito duro para qualquer jovem é difícil amadurecer, escolher carreira, os relacionamentos, tudo é muito, né? Não é uma transição fácil para ninguém, para ninguém. E eu acho que, no caso da pessoa com deficiência, embora, como você diga, Léo, está se discutindo um pouco mais, eu, sinceramente, acho que é muito menos do que deveríamos. Inclusive, do ponto de vista institucional, do ponto de vista das políticas públicas, eu diria praticamente nulo, né? Praticamente nulo. Porque a perspectiva de sair da escola dá muito medo para os pais de jovens, de adolescentes com deficiência, especialmente a deficiência intelectual, né? Todas elas. Mas a deficiência intelectual, assim, a sensação que dá é que a estrada fecha, né? Então, eu acho que isso é um tema muito importante. Tem estudos, inclusive, né? Eu tenho um estudo que eu gosto muito de citar, que foi feito em Roma, na Itália, em 2011, com jovens com síndrome de Down, onde eles demonstram que, na medida em que a idade vai avançando, aliás, isso é verdade também para qualquer um, a gente vai perdendo habilidades, né? Então, se você para ali num nível de autonomia, né, com 18, 20 anos, né, se você estaciona ali e não continua adquirindo as habilidades e as autonomias que vêm com as escolhas, que vêm com a vida adulta, você está com o risco de ceifar uma vida, né? Eu falo imagens fortes porque é isso mesmo. Legal, Flávia. E aí, já puxando esse contexto, falou dos desafios ali, né? E como que esse tema ele vem sendo discutido? Como é que ele é discutido dentro do âmbito familiar ou nas organizações especializadas, né? E existe algum tipo de política pública? Como isso vem sendo discutido em termos de políticas públicas para esse recorte da população? Eu acho que a gente vem avançando bastante. Por exemplo, um dos aspectos importantes da fase adulta é o emprego, é a ocupação. Então, a lei de cotas, né, nos colocou aí num cenário bem favorável para nós que estamos trabalhando com pessoas com deficiências. Eu acho que a parte do emprego apoiado ainda precisa muito, né? As empresas ainda hesitam e não conseguiram ainda. Não, muitas sim, mas algumas ainda não perceberam que não é um favor, que não é só porque o fiscal do trabalho vai aparecer, é que há ganhos, né? Então, assim, passar essa curva, né, Léo, é muito difícil. Tem que ter um pouco de desprendimento em aprender com as pessoas que são diferentes. Isso, infelizmente, na nossa sociedade, a gente ainda tem que brigar muito. Mostrar com carinho, porque também eu acho que não adianta forçar muito a barra, na minha opinião, mas explorar os casos de sucesso onde dá aquele clique e o empregador percebe que, puxa, que legal que é ter essas pessoas aqui trabalhando no meu ambiente. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente está avançando. Aí a gente vai evoluir um pouquinho no que diz respeito à moradia, que é o tema em que nós estamos lá no Instituto imersos, né? Infelizmente, a gente está bem mais atrás. Ou seja, política pública, podemos falar aqui, que a gente sabe, né, da política do Ministério do Desenvolvimento Social, existe uma política de residências inclusivas, existem políticas né, as unidades de acolhimento do governo. Agora, a gente tem uma situação muito inusitada. Nós temos um país de dimensões continentais e com uma estratificação social bastante complexa. Então, eu compreendo, né, como eu disse me apresentando, eu sou economista, as políticas universais e gratuidade para a população de um modo geral eu acho muito ambicioso. Né? Você ter recursos, que o governo tenha recursos para oferecer gratuitamente todas essas infraestruturas que uma pessoa com limitação consta lá no direito, na Lei Brasileira de Inclusão, consta na Constituição. Eu sei que isso a gente tem que buscar caminhos mais factíveis, né? Agora,
Então, existe. O que acontece? O governo ele cobre aquele setor da sociedade que não tem vínculos familiares e cuja renda per capita familiar é muito baixa. Então, nós estamos falando de pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade econômica drástica. É louvável, né? Não podemos de longe nem pensar em não dar esse tipo de assistência. Do outro lado, você tem um extremo das pessoas que têm muito poder aquisitivo, muita renda, e que acham que vão resolver seus problemas sozinhos. Só que no meio nós temos duas Franças, duas Espanhas, né? Assim, é o que temos que fica aí, essa classe média que fica, né, muito sem solução. Então, do ponto de vista de política pública, há esforços, mas, a meu ver, muito aquém do necessário, e acho que pouco criativo, ou pelo menos pouco debatido sobre alternativas de modelos de governança e financiamento que permitam, né, unir setor privado, governo, famílias. Né? Qual o problema de uma família contribuir com alguma parte de uma mensalidade? Né? Então, eu acho que aí falta muito, falta muito. Não. E quando você traz essa questão de vínculos, né? E aí puxando novamente para a questão do âmbito familiar, principalmente, né? Como é que é esse processo dessa passagem para a fase adulta e como é que fica essa questão desses vínculos familiares, né? Entre a pessoa com deficiência, sua família, né? Que tem todo aquele estigma da questão muitas vezes da superproteção, alguns medos, desafios que essas famílias acabam enfrentando ao longo de toda a sua vida. E quando vem essa passagem para a fase adulta, né? Como que se mantém esses vínculos familiares ou se há alguma ressignificação desses vínculos entre a família e a pessoa com deficiência? Essa fase não é fácil para nenhuma mãe, agora eu vou falar como mãe, não é fácil, né? A gente pode até racionalmente pensar que a gente tem que educar e preparar os filhos para voarem sozinhos, mas esse momento é difícil de um modo geral, para a maioria das mães e para a maioria dos filhos também, porque é um momento de se lançar. Eu tenho 2 filhos, um típico e um atípico. O que eu posso compartilhar aqui com todos é que, para o filho atípico, você precisa ajudá-lo mais, né? Você precisa fazer o esforço. Muitas vezes, o filho típico, ele nos coloca na situação, porque ele vem com as inquietações, ele vai escolher uma carreira, começa a namorar, e os amigos, então a gente é colocado na situação, né, como família. A gente fez isso com os nossos pais. A história não começa com os nossos filhos. Nós fizemos a mesma coisa com nossos pais. Eu lembro muito bem. Então, quando eu vi meu filho mais velho fazendo a mesma coisa, eu falei, bom, aí é aquele momento em que você pensa, puxa, agora eu entendo meus pais. É exatamente isso, né? Você sente o desapego, a dor. Isso é um momento sofrido, né? De modo geral. Com um filho atípico, com um filho que tem uma limitação, esse processo, Léo, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Isso é uma coisa que o Instituto JMG, é bom que se diga, a gente não está ali só buscando uma solução de aquisição de imóveis. A gente quer acolher essa dor, né? Acolher, ouvir, conversar. Não é fácil. A gente encontra muitos pais falando: meu filho não tem condições, você não está entendendo, ele não pode. O que a gente viu funcionando na Inglaterra é que qualquer pessoa pode sair de casa, qualquer pessoa pode ter a sua própria casa. O que vai variar é o tipo e a quantidade de apoio que ela vai precisar. Então, não é fácil, não é fácil, a gente respeita muito, não é uma coisa de dizer, besteira, não é isso. É duro, é um processo, eu diria que é uma das grandes decisões da vida, né? A gente teve ano passado o prazer de conviver com advogados da Fundação Getúlio Vargas, e uma das coisas que eu aprendi, ele falava, olha, decisão grande na vida tem 2 ou 3, o resto é pequena escolha, não tem muita consequência. Agora, casar, sair de casa, escolher uma profissão. E essa é uma das grandes decisões que não é fácil, que mexe com o emocional, que passa aí por... assim, varia muito de família a família. Há famílias que, inclusive, julgam,
acham que estão abandonando quando você pensa em que o filho vai ter a sua própria vida, que vai ter sua casa. Não, você está abandonando, você está virando as costas, você cansou, sabe? E a gente tem certeza, convicção de que você ter a sua própria casa é parte da estratégia para você se tornar um adulto emancipado. Não é fim de linha, sabe? Muitas vezes você pensa, mas nossa, eu vou morrer, quando eu morrer, como é que vai ser? É fim de linha, né? Já fiz tudo. Não é, é antes da gente morrer. É legal ir na casa do filho. É difícil, é muito difícil, mas a gente o que quer é justamente acolher, falar de frente, com carinho, acolhendo essa dor e mostrando, porque nós vimos que é possível e nós vimos os resultados e nós vimos que essas pessoas continuam adquirindo as habilidades que elas não podem perder, porque senão elas têm uma sobrevida importantíssima, como a maioria já se sabe, como a maioria das pessoas. E aí? E vai andando para trás, e aí perde-se os vínculos familiares, os pais morrem, então você já começa a pensar na linha sucessória, mas o irmão vai cuidar, o primo vai cuidar. Eu acho que não é por aí. Perfeito. E na tua fala, acho que muda todo mundo muda junto, né? A família, as pessoas ao redor, a própria pessoa com deficiência que está nesse processo, né? Então, uma mudança geral naquele núcleo, né? Até compartilhando aqui, já temos ali uma pergunta, logo mais a gente vai ter um espaço para responder as perguntas do pessoal, e ali a Maria compartilhou no chat que ela compartilha aí dessa visão, no caso dela, acredito que com o filho dela, Arthur, ela comenta que eles estão prontos para viver essa experiência, mas esbarra ali em questões financeiras, né? E compartilha com a tua fala de que é necessária ali uma visão transparente em relação ao medo dos pais, né? Então, obrigado, Maria, aí pelo comentário. Já trazendo esse ponto que você trouxe, Flávia, ali, que você citou alguns exemplos no exterior, e aí já puxando até um pouco mais para ações práticas do Instituto, né? Então, nesse processo aí de desenvolvimento dessa autonomia, dessa independência, até essa saída de casa da pessoa com deficiência, né? Hoje, o que a gente tem no Brasil, no mundo, em termos de experiências, de modelos, metodologias para apoiar nesse processo, né? E aí, que resultados a gente já vem tendo também dessas metodologias? O que temos no Brasil, eu estava falando antes da política pública, né? E algumas iniciativas privadas. Basicamente, os modelos que eu conheço, que eu tive a oportunidade de conhecer, de visitar, elas são as chamadas residências inclusivas, alguns chamam de residências assistidas, e as residências, elas normalmente estão preparadas para receber um coletivo de pessoas com deficiência. Varia, 8, 10, 12, 13, 15. Se a gente for falar de algumas ILPIs, por exemplo, aí a gente está falando de 20, 30. Vamos ficar nas residências inclusivas, que é a política mais recente e a mais bem-sucedida e que traz muitos resultados importantes. Por quê? Porque depende muito da capacidade da equipe de apoio. Né? Então, uma equipe de apoio que já tem toda essa filosofia, né, voltada para não assistir as pessoas, para desenvolver autonomia, se ali já tem um modelo que viabiliza a vida de muitas pessoas. No entanto, essa estrutura arquitetônica da residência, onde você tem um coletivo de pessoas vivendo e uma equipe permanente de apoio dentro da casa, o que foi se descobrindo aos poucos nos países mais avançados é que, mesmo com profissionais muito dedicados, que eu sei que são a maioria, você esbarra num limite mesmo de poder fazer com que essa pessoa exercite a sua autonomia diariamente. Por quê? Porque você tem um coletivo, você tem que administrar um coletivo convivendo. Então, você tem horários, você tem rotinas, você tem normalmente um refeitório, você tem assim, você começa a ter uma convivência com uma equipe ali permanente que tenho relatos, isso tudo que eu estou dizendo aqui não está escrito em pedra, mas são experiências que a gente vai adquirindo ao longo da vida, conversando com as pessoas,
muitas vezes essa equipe fica muito limitada mesmo, ela acaba lidando e administrando conflitos diários que são inerentes à convivência de 10 pessoas, que são 10 pessoas, são 10 indivíduos, né? Então, uma das coisas muito importantes que a gente diferencia na moradia independente é a capacidade de escolha dessa pessoa de morar com quem ela quiser. Então, a gente fala muito em morar sozinho, a pessoa não está obrigada a morar sozinha. Ela pode morar com um amigo, um namorado, uma namorada, né? Mas ela tem a possibilidade de escolher. Eu pessoalmente, não recomendo muito mais do que duas, 3 pessoas, porque dali para frente é difícil que você escolha 5 pessoas para morar junto, enfim. Então, o que temos para diferenciar bem claramente é a residência inclusiva, assistida. Ela tem uma equipe de apoio. Eu leio editais, né? Em alguns estados estão promovendo bastante as residências inclusivas, e no edital você já percebe que, na largada, já existe como condição a formação de uma equipe que não necessariamente todos vão precisar. Então, ali você já tem um custo desarticulado exatamente da necessidade da pessoa. Porque você faz um edital, já diz ali que tem que ter TO, nutricionista, psicóloga, não sei quantos agentes, cuidadores. Então, a moradia independente, o que ela faz? Ela olha a necessidade de cada pessoa. Então, até num espaço arquitetônico coletivo, o que os ingleses foram fazendo ao longo dos anos foi fazendo o retrofit, readequando a arquitetura e montando unidades individuais, sala, quarto, cozinha e banheiro, com uma unidade de apoio fora, de maneira que você possa desenhar um programa de apoio individualizado para aquela pessoa. Sai mais em conta, porque não todas as pessoas precisam de suporte 24 horas, tem uns que não. Então, essas são as diferenças. Hoje, no Brasil, o que predomina são os modelos de convivência coletiva. Não importa, para mim não importa. Você fala, não, mas é individualizado porque só são 8 pessoas, são apenas 8 pessoas. É importante essa questão arquitetônica, parece pequena, mas ela é enorme, porque se a gente pensar num prédio urbano, como provavelmente é o que você mora, Léo, é onde muitas pessoas que estão nos ouvindo moram, esse é o local que a pessoa vai morar. É exatamente nesse prédio urbano, onde ele desce, tem ali um bairro onde tem acesso ao transporte, uma parada de ônibus, uma padaria. Porque, como a gente estava falando do emprego apoiado no início, né? Quando o empregador dá aquele clique, ele percebe como é legal ter essa pessoa convivendo no ambiente de trabalho. A mesma coisa no bairro. A moradia independente é uma possibilidade do bairro adquirir algo novo, que é a convivência com pessoas que funcionam de forma diferente. Aos pouquinhos, a gente quer que aquele senhor da padaria, quando o Nico chegar, ele vai ter um pouquinho mais de cuidado, vai falar com mais vagar, vai acolhê-lo. Então, pronto, você vai, né? É aquela situação. Então, o Instituto JNG, respondendo agora objetivamente a sua pergunta, nós estamos totalmente voltados para disseminar, para debater, para implantar esse modelo de moradia independente no Brasil como uma opção. Aqui a gente não está dizendo que as residências estão equivocadas, que não nada disso. Eu sei que existem resultados e as pessoas, enfim, amadurecem, nada disso. Agora, a moradia independente precisa ser uma opção para as pessoas que queiram morar sozinhas ou com alguém da sua escolha. É isso que o JNG faz. Perfeito. E aí já puxando para essa questão do que o JNG faz, né? Mas emendando uma curiosidade, pessoal, agora que veio da sua fala, né? Em sentido de o JNG hoje ele está com uma proposta de realizar a implementação de um projeto piloto dessas moradias, né? Desse conceito que você trouxe e vem estudando há um bom tempo, né? E aí eu queria que você compartilhasse conosco como está sendo a implementação desse projeto piloto, né? Em que fase vocês estão nesse processo e principalmente que adaptações você está vendo que são necessárias para o contexto brasileiro, se há algum tipo de adaptação necessária nesse processo de internalização dessa metodologia, desse conceito aqui para o nosso país. Então,
em que fase, em que pé que está aí o projeto piloto do JNG? Tá. Até agora me passou aqui pela cabeça que pode ter na audiência alguém que nunca tenha nos conhecido. Então, sempre é uma oportunidade de dizer que JNG são as iniciais de João, Nicolai e Gabriela, que são... Eu sou a mãe do Nico. Eram 3 colegas de escola que, há 10 anos atrás, eu, Ana e Mônica, as mães, nós nos perguntávamos o que vai acontecer com a vida deles, né, quando eles saírem da escola. Então, só para voltar lá na... E a nossa preocupação naquela época, efetivamente, hoje, se tornou uma solução. A gente anda trilhando aí, abrindo picada nessa seara aí da moradia. E, durante muitos anos, nós nos preparamos, Léo, começamos efetivamente com um acordo de cooperação técnica com essa organização britânica, que quem quiser dar uma olhada no nosso site vai encontrar muito material. Essa organização foi a fonte da qual nós bebemos, nós conhecemos outras, mas essa foi a que nós vimos, é aquela coisa de você ver funcionando e agora ninguém tira isso da cabeça, porque a gente viu funcionando e dando resultado. Então, não é experimento, né? Eles têm mais de 700 residências funcionando nessa modalidade de apartamento exclusivo, sala, quarto, cozinha e banheiro, com essa base de apoio que fica próxima dentro do edifício, mas não na casa da pessoa, não dentro da casa. Então, nós tivemos muito trabalho ao longo... A gente, depois da manhã, tem aniversário, vamos fazer 7 anos, né? Somos uma criança ainda, mas, como eu falei no início, como toda criança, é nessa fase inicial que a gente adquire toda a capacidade aí de desenvolvimento. Então, ao longo desse tempo, o que nós fizemos? Todos os instrumentos e metodologia da Ability Housing, elas foram adaptados, foram testados, foram desenvolvidos mesmo para a cultura brasileira, porque não adianta a gente pegar o que os ingleses estão fazendo e trazer para cá, porque nós não somos os ingleses, simples assim. Temos algumas coisas que eles não têm e eles têm muitas coisas que nós não temos, mas não é que nós não temos nada. Bom, então, nós levamos muito tempo com esses instrumentos, com uma parceria muito importante com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, com o programa de pós-graduação em educação. Lá nasceu toda essa robustez metodológica que a gente tem. Além disso, nós trabalhamos muito também com a Fundação Getúlio Vargas para discutir modelos de negócios, captação de recursos, como se financia, quais são os instrumentos jurídicos que dão segurança para as famílias, para os investidores, né? Como é que a gente atrai o capital privado, o setor privado, tudo isso são coisas que nós fizemos ao longo do tempo. Além de fazer toda uma advocacia junto a redes de profissionais de apoio, que são o pilar do programa de suporte individualizado. Então, isso também foi um trabalho que tudo é trabalho contínuo, né? A gente continua fazendo. E, não menos importante, mas um pouco mais esporádico, porque depende muito da oportunidade do momento, é a questão imobiliária. Então, a gente também tem uma parceria importante com o Escritório de Arquitetura aqui do Rio de Janeiro, com um arquiteto, João Souza Machado, onde a gente também vai aprendendo um pouco das oportunidades imobiliárias que surgem. E, mais recentemente, com a ONG Nosso Olhar, com a Thaís Alvarenga e Best Buddies, a Roberta, a gente também vem do lado da oferta fazendo aí umas prospecções imobiliárias. Então, você está vendo que para você montar um piloto e dizer, olha, nós vamos abrir agora, que esse é o ponto em que, respondendo a sua pergunta objetivamente, o ponto em que nós estamos é a formação de grupos pilotos para rodar esse modelo, porque a gente já fez tudo. Agora, não adianta a gente ficar procurando imóvel se o grupo não tá ali, né, disposto a provar desse piloto. E não adianta também eu ficar com o grupo se não tem a oferta imobiliária. Então, a gente avançou com todas as frentes e esse é um momento muito importante, crucial, que a gente chama de rodar o projeto piloto para poder ter os ajustes finos que são necessários, que só rodando a gente vai ter, né? E, a partir dali, ganhar escala. Então, o que a gente pretende, o ponto que nós estamos, é a formação de grupos pilotos, inicialmente na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo. Esse modelo é bem importante que se diga que ele é aplicável em qualquer cidade do Brasil,
né? Qual é o requisito mínimo? Ter um número mínimo de famílias dispostas a organizar, com o apoio do Instituto JNG, com todo esse know-how que nós desenvolvemos, uma solução naquela cidade. Então, esse é o ponto que nós estamos. A gente está com inscrições abertas, através do e-mail lá no site, dá para perceber o caminho para se inscrever, basicamente enviando um e-mail. E esses grupos vão... A gente colocou a data de finalização da inscrição 21 de setembro, porque a gente não pode ficar com essa espera aberta. Como a gente disse, é uma decisão difícil, por isso que não é uma decisão em que você vai decidir 21 de setembro se seu filho vai morar sozinho. Não é isso. Não é isso. Vou falar bem pausadamente. Até o dia 21 de setembro, a gente abre inscrições para o que a gente chama uma fase preparatória. O que é uma fase preparatória? São 6 meses, mais ou menos, onde todas essas dores das quais a gente está falando, para a família, para o próprio jovem, é uma oportunidade dos profissionais aplicarem os questionários e os instrumentos para avaliarem, junto com as famílias, que tipo de apoio ela vai precisar, né? Então, é todo uma preparação mesmo, prospecção de imóveis, essas famílias vão participar. Então, durante 6 meses, a gente está justamente convidando famílias que queiram fazer parte desse ato pioneiro no Brasil a se inscreverem e a caminharem conosco. Esse é o ponto que nós estamos agora, Léo. Legal. Você pode me contar, Flávia, um pouco quem são essas pessoas, essas famílias? Há algum recorte específico? Quem é esse público hoje que está fazendo parte desses grupos, né? E que vocês estão buscando para essa implementação? Eu te diria, alguns eu não conhecia, estou tendo o prazer de conhecer, muito interessante. São pessoas que já vinham famílias que já vinham com esse tipo de inquietação, ou o filho que já demonstrava interesse em ter mais autonomia e que nos procuraram e se somaram. Tá? Então, esse é um perfil. Eu te diria, tem 3 pessoas, até a Rosimar está aqui participando, eu vi que ela botou no chat, ela participou de uma das reuniões, e pessoas que eu não conhecia, mas que já tem esse feeling mesmo de que isso é uma tendência, de que isso vai ser bom para o filho. Isso é um perfil. O outro eu já vou dar aqui, vou revelar, é JNG. A gente não ia, né? É óbvio que JNG faz parte desse grupo. E tem outras pessoas que são famílias e os próprios jovens que nos acompanham desde o início. Tem eu acho que umas 3 pessoas que eu me lembro agora, ou 4 famílias, que já vem acompanhando o nosso trabalho há anos e acredito que, né, já tenha desenvolvido a confiança necessária para entrar. Eu insisto, eu acho que mesmo aqueles que ainda não nos conhecem, essa fase preparatória tem porta de saída, porque, de novo, como é uma decisão muito difícil de ser tomada, eu acho que estar nesse grupo é muito importante, é muito bom para poder justamente tomar contato com essas, né, com essa perspectiva da vida dos próprios pais e da pessoa. Então, o perfil é mais ou menos esse. Eu acho que são pessoas que estão tendo já estão vendo que seus filhos estão crescendo. E depois tem outra coisa, né, Léo? A gente fez uma educação, porque essa geração que está chegando aí, adulta, ela não é a geração de 30 anos atrás. Então, já são pais que botaram na escola regular, que estão batalhando por autonomia, que querem que trabalhe. Então, assim, é natural. É natural, né? Eu acho que os pioneiros são esses. Agora, eu tenho certeza que... Por isso que é importante rodar o piloto, né? A gente precisa dessas pessoas que... Ninguém está... O JNG está lá dentro, meu filho está lá dentro, ninguém está pensando em algo experimental. São anos desenvolvendo a metodologia, conversando com profissionais. Então, esse é o ponto que estamos. Legal. Flávia, antes de seguir ali com as nossas perguntas que nós já tínhamos refletido antes, eu queria puxar nesse momento ali que você traz a questão do projeto piloto, alguns comentários que vieram
no chat, e vieram alguns muito próximos, né? Você chegou a comentar já sobre algumas questões até da parte financeira, né, desse projeto, da moradia, né? Então, o Francisco, o William comentaram, o Francisco, que é de São Paulo, comentou sobre alguns projetos que já existem em São Paulo, mas são projetos privados, né? Até ele citou ali que parece muito mais um hotel, até esse caso específico, né? Mas ele falou que custa muito caro ali para as famílias. Algumas até acessam alguns tipos de convênios que ele comentou, não sei se é convênios via algum tipo de plano de saúde ou coisa do tipo, mas ele falou sobre essa questão de ser caro. O William também, ele comenta, o William é aqui de Curitiba, da ONG Lar Assistido, que tem um trabalho aí bem forte em termos de autonomia e independência da pessoa com deficiência, hoje funciona como um centro-dia bastante interessante, mas também veio essa dúvida, como que eu trabalho os custos desse projeto, né? Como é que para o Instituto, para o projeto piloto, como é que vocês estão entendendo essa questão dos custos da moradia, da equipe, e esse modelo de negócio da moradia independente? Embora a gente tenha um compromisso intrínseco com a discussão de políticas públicas para viabilizar o projeto para o maior número possível de pessoas, um piloto, inicialmente, ele vai ser custeado por famílias que tenham as condições de custear. Eu me atreveria a dizer, o pouco que eu conheço das iniciativas privadas que já funcionam, que o modelo que o Instituto JNG está propondo, ele é mais custo-efetivo. Por quê? Porque, como foi dito, é um hotel, assim, o que eu sei da minha profissão, eu vejo que tem uma infraestrutura montada que pode, se você não percebe que você pode ter uma maneira de organizar para que a pessoa tenha um suporte dentro da necessidade que ela precisa, você acaba montando uma escala que fica cara. Então, eu responderia que isso. Quer dizer, se você monta no início, né, se você monta todo um aparato que garanta para todos, sem discernir a necessidade de cada um de apoio, uma segurança, né, que é o que a gente quer. A gente não quer soltar as pessoas na cidade e ao Deus dará. Então, eu diria que sim, inicialmente ele tende a ser, porque é inovador, porque é pioneiro, ele paga um preço, né, de ainda não ter rodado como uma possibilidade de política pública, que é o que a gente almeja, o que a gente quer. Como eu falei lá no início, a gente quer um financiamento onde entre o governo, onde entre o setor privado e onde entre as famílias. Se você fizer um modelo de financiamento tripartite, você vai ampliar em muito o acesso dessas pessoas. Agora, hoje, o primeiro ele roda numa modalidade custeada 100% pelas famílias. E o que é custear 100% as famílias? É um aluguel. Então, por aí você já vê que, dependendo do local na cidade, você pode ter uma alternativa mais ou menos cara, porque o metro quadrado varia de bairro a bairro, todo mundo sabe disso. Então, se nesse grupo piloto estamos de acordo que a gente vai procurar um aluguel ali, estamos falando de unidades pequenas, não estamos falando de 150 metros quadrados, estamos falando de 40, 50, eventualmente alguém que queira dos quartos 60, mas a gente está falando de unidades pequenas. Aliás, diga-se de passagem, isso é uma grande oportunidade neste momento, porque o mercado imobiliário está justamente traçando isso como alternativa de negócio. Né? Em São Paulo, todo mundo sabe. Né? Tem empresas aí, incorporadoras, que estão investindo em aluguel e unidades menores, em bons locais. Então, se vamos fazer as contas aqui, se a gente está falando já do piloto da moradia, tá? Depois eu vou falar da fase preparatória, que vão me desculpar, mas o custo é quase nenhum, e eu vou explicar por quê. Então, se a gente está pensando aí num aluguel de R$ 1.500, R$ 1.800, né? Bota no máximo R$ 2.000, eu acho caro, R$ 1.000 e poucos reais. A base de apoio 24 horas,
né? Você tem dentro do prédio uma unidade de apoio, que a gente chama de Home Support, um nomezinho comercial, mas é um programa de monitoramento das rotinas dos moradores. Ele roda 24 horas, 7 dias na semana. Tem que ter ali uma base de apoio permanente. É um custo que você calcula com um perfil de agente de apoio, de mediador, que tem uma supervisão técnica, e em esquema de plantão. Então, você pega aí o salário na cidade local, de quanto custa isso, você imagina que isso rateado entre... Aí varia. A conta que se faz é essa, entre 8 moradores, 10, 6. A gente não recomenda que sejam mais de 10, né? Então, você pode somar aí mais 1.500, alguma coisa assim. A gente está falando de um custo médio mensal de 4, 5, 6. Depende dessas variáveis. É aí onde entra a fase preparatória. Então, falar, não... É curioso, sabe, Léo, eu nas minhas reuniões e nas minhas trocas, que eu aprendo muito com as pessoas dialogando, é claro que essa informação, ela é crucial. Tenho ou não tenho dinheiro? Não tem mágica, né? Não, é uma questão de fé. Não, eu tenho ou não tenho dinheiro. E isso é uma boa parte, acreditem, do nosso esforço de trabalho, é viabilizar isso e tornar acessível para o maior número de pessoas possível no nosso país. Enquanto isso, vamos trabalhando, não vamos desistir. Porque se essa é uma pergunta que nos paralisa, eu tendo a tirá-la da frente, sabe? E eu tive esse feedback de uma das famílias que participou e se inscreveu para o grupo piloto, muito legal. E até a própria Mônica, a mãe da Gabi, falou, olha, gente, dinheiro ninguém tem, está todo mundo sem dinheiro, mas não é dizer que vai cair do céu, não é isso, mas a fase preparatória, que são 6 meses, ela serve para isso também, né? Para prospectar, para buscar a solução. E a fase preparatória, o que ela custa? Ela custa o trabalho dos especialistas que vão interagir com as famílias, né? O Instituto JNG, neste momento, como é um piloto, não está se remunerando, a gente está fazendo um trabalho pro bono. Agora, os especialistas, eles precisam atuar e a gente, né, não dá para não remunerá-los. E a gente andou fazendo umas contas, eu não quero bater aqui o martelo e que vocês entendam que o que eu vou dizer é o quanto vai custar, mas é algo em torno, durante 6 meses, de R$700 por mês. Algo mais ou menos por aí. Vai variar da cidade e do acordo que eu fizer com os especialistas. Então, assim... mas é esse o valor, a gente está falando dessas unidades de valor. Eu, honestamente, para o que vejo, e vejo residências privadas, e estive em alguns locais que o custo mensal é R$10.000. Assim, a gente está falando muito, muito aquém desse valor. Muito aquém. E com compromisso, realmente, que é para isso que existe o Instituto, né? Não são 3 proprietários abrindo uma empresa que vai oferecer esse serviço. É um instituto que está comprometido com a Lei Brasileira de Inclusão, os artigos 31, 32 e 33, que é o direito à moradia. Legal, obrigado, Flávia. Você comentou essa questão dos custos com a equipe, né? E essa questão do home support, essa equipe de monitoramento que você comentou, né? Eu aproveito para compartilhar um comentário do William também aqui de Curitiba. Não um comentário, uma pergunta, na verdade. Nos casos mais, ele falou que de pessoas que necessitam de um apoio integral, né? Como é que funciona esse suporte, dependendo ali vamos chamar de o nível de atenção, cuidado, enfim, que um ou outro possa necessitar, né? E aí como é que funciona essa relação de atendimento, vamos dizer assim, ou de monitoramento nesses níveis? Certo, obrigada, William. Uma ótima oportunidade para eu esclarecer que são 2 níveis de apoio. O que eu estava me referindo até agora é a base de apoio permanente, que é esse programa de monitoramento de rotinas, né? Ele é o mesmo para todos os moradores desse edifício. Para cada morador, junto com os especialistas, ao longo dessas entrevistas, da metodologia que eu já me referi, a família com os especialistas definem o que a gente chama de programa personalizado. É um outro nível de apoio. E esse programa personalizado, ele é contratado por horas, né?
exclusivamente para aquela pessoa. Tá? Então, por isso, daí que vem aquela fala de qualquer pessoa pode morar sozinho, o que varia é a quantidade de horas de apoio que ela precisa. É claro que se a pessoa precisa de um apoio permanente 24 horas, além do monitoramento de rotinas, eu não conheço um caso desse. Hein? Na verdade, eu conheci um caso desse lá na Inglaterra, que era uma senhora que tinha saído de uma instituição com uma deficiência em nível severo, associada à epilepsia, e com comportamentos de automutilação. Eu vi esse caso, e essa pessoa tinha um apoio bastante mais permanente. E ainda assim, ela, por exemplo, dormia sozinha, porque a tecnologia assistiva ajudava muito nesse processo. Então, ela tinha, por exemplo, uma cama onde, se ela convulsionava, essa base de apoio de monitoramento de rotinas que eu me referi atuava. Então, assim, vamos imaginar que não, porque eu já vi pais falando, meu filho precisa de alguém acompanhando 24 horas. É o custo de 24 horas de apoio. Agora, a regra geral, quando eu vou perguntando e a gente vai conversando, não é tão assim, porque, por exemplo, das 24 horas, durante 4 horas vai exatamente num local como eu sei que vocês da Olá estão oferecendo, que é um centro-dia, ou frequenta a PAI, ou vai, enfim, mas no caso da moradia independente funciona dessa maneira. Então, é um programa personalizado, contratado por horas, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Portanto, se ela precisa de acompanhamento 24 horas, serão 24 horas de programa personalizado. E eu repito, minha experiência diz que nem sempre são 24 horas. Legal, Flávia. Flávia, surgiu uma outra pergunta aqui sobre em termos de idade, né? Puxando novamente a questão de perfil ali do público, né? Então, a pergunta que veio era até que idade é possível ir adquirindo habilidades novas para os adultos com deficiência, né? E aí, puxando para esse processo de autonomia e independência no caso das moradias, né? Há algum limite de idade ou há uma idade ótima? Como é que vocês avaliam, pelo menos das experiências que vocês observaram em outros lugares? Então, essa pergunta eu vou dividir em duas. Tem uma idade que, em geral, me perguntam para entrar, para sair de casa, para experimentar essa vivência. E eu acho que a pessoa está perguntando sobre o limite de idade de aquisição de habilidades mais no outro extremo, né? Assim, aí é uma questão de filosofia de vida. Eu acho que essa do extremo não há limite. É claro que a gente vai ficando mais velho e vai perdendo as habilidades, mas a possibilidade de estar sempre expondo essa pessoa para não perder a autonomia e a habilidade, ela é eterna, né? Ela é até terminar. E a tendência é que essas habilidades, como eu falei, a curva já é descendente. Então, se você não faz nada, ela cai mais rápido. Então, é aquela coisa, essa é uma frase da minha mãe, ela falou, depois de uma certa idade a gente se esforça muito para perder só um pouquinho. É para todo mundo. Então, isso é assim também. Não fazer nada e partindo já de um déficit cognitivo, que é o caso da deficiência intelectual, fica mais complicado. Por isso que acaba que a moradia a gente viu como um processo, embora o objetivo da moradia não seja terapêutico, ele acaba tendo uma funcionalidade terapêutica. Você cuidar de uma casa exige que você tenha desenvolvimento de funcionalidades naturais, né? Lavar uma louça, esticar uma cama, né? Pensar no que vai comer. Naturalmente você vai desenvolvendo essas habilidades. Então, se eu entendi bem, não há limite para isso. Agora, para entrar, para começar, também não há uma idade mágica. Por quê? Pelo que nós falamos antes. Isso é um processo subjetivo e emocional de muitas pessoas e varia muito de pessoa a pessoa. O que eu vi na Inglaterra, mais de uma vez, é que tem ali uma faixa média, falando de deficiência intelectual, entre 30 e poucos anos, que parece que dá a impressão que é uma idade bem interessante, já de que ainda é jovem e que já
né, a família toda já começa a perceber que abre-se uma perspectiva boa para esse jovem adulto. Mas eu vi casos também de jovens mais jovens, 20 e poucos anos. Isso depende muito. Eu conheço jovens com 20 e poucos anos que falam: eu quero ter minha casa, eu quero sair, eu quero ter a minha privacidade. Então, não tem. Claro que eu acho que no mínimo acima de 21 anos, por aí, né? Perfeito. E, Flávia, eu gosto... Desculpa, só uma coisinha que a gente está falando de Claro. deficiência intelectual o tempo todo. Eu acho que é importante também deixar claro que a gente concentra e fala muito de deficiência intelectual porque é a mais desafiadora. Mas o Instituto SOTNG e essas moradias, elas não estão limitadas para pessoas com deficiência intelectual, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A gente acha que a convivência com outras pessoas com outros tipos de deficiência, sensorial ou motora, é muito legal, múltipla. Tá? Então, a gente fala intelectual porque é a mais desafiadora e a gente conhece muito por dentro. Mas o modelo está pensado para qualquer pessoa com qualquer tipo de necessidade. E, Flávia, boa colocação. E eu lembro que quando a gente fala essa questão da autonomia, independência, né, a gente está falando muito essa questão da moradia, mas eu lembro que, na minha percepção, um processo que é extremamente essencial durante todo esse desenvolvimento, essa questão talvez da autonomia da decisão da pessoa com deficiência, né? Quando você traz ali dele escolher, dessa pessoa escolher com quem vai morar, quais são os seus gostos, enfim, até não sei se você pode compartilhar conosco, gosto muito daquela história acho que da Casa Amarela, né? Isso reflete muito essa questão de dar a oportunidade para a tomada de decisão. Acho que esse é um grande ponto também que a gente pode não só trabalhar em termos nesse aspecto da moradia, da independência, mas independentemente do tipo de trabalho que a gente realiza com esse público, acho que reavaliar como que a gente está trabalhando essa questão da oportunidade de decidir algo sobre a própria vida, né? Eu imagino, além da questão da moradia, o fato de eu estar indo para uma nova moradia, acho que tem muito essa questão de eu estou decidindo isso, eu estou escolhendo isso, né? Então, como é que vocês trabalham essa questão desse poder de decisão, né? Isso a gente viu lá. Eu costumo dizer que, já digo isso para as famílias e digo para mim mesma, o alcance da possibilidade de fazer escolhas para a sua própria casa é incalculável. É difícil você, a priori, falar: olha, vai acontecer. São várias gratas surpresas, porque, de fato, é muito comum, por mais que a gente tenha um sistema de alerta permanente para não cair no capacitismo, para não decidir pela pessoa, nós não temos muito bem desenvolvido, né, esses canais para que essas pessoas efetivamente escolham. Então, quando elas estão entre suas quatro paredes, como nós também, né, Léo? Quando a gente entra na nossa casa, nossa primeira casa, tudo que você coloca ali é teu, né? Então, esse caso que o Léo está comentando é muito legal, que foi uma senhora que saiu de um modelo coletivo, foi para o seu apartamento, e parte do trabalho dos agentes de apoio, que seria o nosso programa de suporte individualizado, levou ela para um Leroy Merlin da vida, uma loja dessas para escolher seus móveis, E essa senhora, sempre que os cuidadores, os apoiadores perguntavam para ela que cor ela gosta, que cor você prefere, isso assim é o máximo da autonomia, né? Mas qual é a cor que você gosta? E ela dizia rosa, ela falava pink. Pink era o que ela conseguia falar. E quem é terapeuta, quem é profissional, vai entender muito melhor o que eu estou contando aqui. E ela era o que ela expressava, pink. Então, todo mundo, para agradá-la, dava tudo que era cor-de-rosa para ela, porque ela dizia que gostava de rosa. Até que houve essa incrível surpresa que essas pessoas foram com ela escolher o tecido, a almofada, o sofá, sei lá, as cortinas. E tudo que ela apontava, ela ia lá na cadeira de roda, era uma deficiência múltipla, ela era pouco verbalizada,
E aí davam as opções para ela escolher e ela apontava sempre para um objeto amarelo. E tudo dela era rosa. Então começou a... Não, mas como assim? Mas aí meio que botavam na cara dela um rosa, né? E, e ela, pum, pro amarelo. E, bom, essa é a história, quer dizer, efetivamente, o que ela gostava era de amarelo. E imagina você, assim, eu não sei calcular, eu não sei nem imaginar o que pode ser o salto de você, com seus olhos, mesmo com toda a deficiência que você possa ter, em algum momento realizar simplesmente de olhar uma cor que te dá mais prazer. Eu acho que é incalculável, sabe, Léo? É incalculável. A gente não sabe, porque a gente usa o nosso racional. Não dá para saber, por mais especialista que você seja. Então, tem que viver, tem que expor essa pessoa. Essa pessoa tem que ter a oportunidade de viver como outro qualquer. Aí a gente vai aprender de verdade, mas esse é isso. Um apartamento em que é seu, eu acho que isso... Eu não sei dizer que ganhos pode ter, mas eu sei que são enormes, enormes. Com muita certeza. É um processo para todo mundo, né, na verdade, né? Por que algumas pessoas são privadas dessa oportunidade? Acho que é a grande reflexão que a gente faz. Eu tenho alguns comentários ali, tem algumas pessoas que levantaram a mão até para falar, eu convido a compartilhar conosco no chat as suas questões. Já volto para alguns comentários que surgiram ali. Eu queria trazer uma nova questão, Flávia, do processo, né? Voltar à questão da família, né? Então, qual é o papel da família ao longo de todo esse processo, né? E depois que vem a saída, né? A saída de casa, como que é essa relação da família? O que os comportamentos indicados para que as duas partes tenham um ótimo aproveitamento desse processo, né? Então, o pós ali, como é que é essa questão? Novamente, a questão dos vínculos, mas a questão do comportamento da família nesse processo. De novo, eu vou voltar à vida de todo mundo, né? É uma coisa que todo mundo aqui vai saber, cada família. Sim, eu acho que o que eu vi, por exemplo, na Inglaterra, que é uma cultura muito diferente da nossa, né? Não é latina, anglo-saxã, eu vi casos de restabelecimento de vínculos familiares, porque as famílias preferiam ir. Eu vi um caso que eu gostei muito do Peter, um cara de 50 e poucos anos, que restabeleceu a tal ponto o vínculo com o irmão, que depois o irmão resolveu contribuir e o Peter ter um apartamento de 2 quartos, para que nos fins de semana ele pudesse passar o fim de semana com o irmão. Por quê? Porque era a casa do irmão. Outra coisa é você, né, numa residência coletiva, claro que você sai com uma pessoa e tudo. Então, o papel da família nesse processo, do caso do projeto piloto do JMG, toda essa equipe profissional que eu estava me referindo está preparada para fazer também esse acompanhamento, né, esse acolhimento familiar. Eu acredito que seja eu estou pensando por mim mesma, eu faria assim para o meu filho, aquela construção da confiança, né, de perceber que as coisas estão sendo bem feitas, e isso tende a entrar num platô de normalidade da vida como de qualquer um, né? Com visitas, é uma relação livre, né? Quanto mais participação da família, melhor. Agora, de novo, dentro daquela dose, né? Porque tudo é muito subjetivo, os comportamentos humanos são muito variados. Então, a gente está falando aí de um padrão de respeito mútuo entre partes, né? Da individualidade dessa pessoa, desse jovem. Isso, na Inglaterra, eu aprendi que muitas vezes é um pouco delicado, porque a família fica querendo interferir demais, e aí o equivalente, né, que seríamos nós, a nossa equipe do JMG tem que ter aquela capacidade de lidar com isso, mas pouco a pouco dar e mostrar para a família que o protagonismo é do jovem, né? É do jovem. Então, é do adulto. E isso tudo é uma construção, né, Léo? É uma construção de confiança. E a gente está ciente e preparado para fazer esse acompanhamento. De novo, essa fase piloto, essa fase preparatória que eu estou convidando as famílias a participar, ela é muito legal para isso. É uma oportunidade exatamente para começar esse tipo de construção.
Então, tem de tudo, tem isso. O que eu vi na Inglaterra foram 2 histórias de restabelecimento de vínculos familiares, que para eles lá isso é muito importante, né? De novo, é uma outra cultura. Eu acredito que aqui no Brasil o problema vai ser o oposto, vai ser tipo segurar um pouquinho lá as mães, como eu, como muitas mães, né? Não, mas ele não comeu, não, mas ele não fez isso, não, mas não sei o quê. Para o meu mais velho também, eu falava, você está emagrecendo, você não está comendo bem, você quer que eu leve uma comidinha? Enfim, é aprendizado. É aprendizado. Com certeza. Flávia, a gente teve ali um comentário, acho que aqui entra um aspecto um pouco mais técnico. Você já comentou um pouco sobre o perfil da parte do imóvel e tudo mais, né? A Ana Paula, ela é estudante de arquitetura, ela comentou que já acompanha as iniciativas do Instituto há um bom tempo, e a curiosidade dela é justamente sobre essa questão do perfil do edifício, do apartamento, né? Tem alguma coisa especial, uma estrutura especial nesse sentido, ou ela pode estar em qualquer conjunto residencial? Desse aspecto mais técnico, como é que vocês olham essa questão? Então, obrigada, Ana Paula, ótima pergunta. Bom, o que é assim inegociável é que o local seja urbano. Isso é inegociável, não é distante, não é isolado, e que essa pessoa possa descer do seu apartamento e andar por uma calçada, ou seja, é um bairro urbanizado, né? Dentro do possível, pelo menos para o piloto. Pelo menos no Rio de Janeiro, não sei de que cidade você é, mas a questão das comunidades aqui é um grande desafio, né? Você tem uma população enorme morando em comunidades mais pobres, mas nós não vamos começar por aí. Mas acredito, é um desafio e a gente tem isso no radar. Do ponto de vista arquitetônico, a questão da acessibilidade sempre é bem-vinda, né? Assim, eu acho que a acessibilidade física, motora, é uma coisa é lamentável que não exista ainda. Isso eu já. Agora, se a gente está falando também de pessoas que não têm nenhuma limitação motora, isso não é necessariamente um requisito. Mas eu quero deixar bem claro, para mim é um requisito sempre. Eu acho um lugar que não seja acessível uma coisa assim démodé, né? Você olha aquela pessoa e fala, gente, por favor, né? Então, mas não é, voltando aqui para falar do piloto, da fase em que nós estamos, na verdade, o prédio é um prédio residencial comum e corriqueiro como qualquer outro. O que a gente precisa? De um número de unidades, né, e uma a mais para a gente montar a base de apoio. Porque, como eu disse, esse apoio não está dentro do apartamento de ninguém. Então, quando eu vejo aqui, conversando com arquitetos, oportunidades que estão na planta, que vão ser construídas, a gente já pensa naquelas áreas comuns em montar a unidade de apoio numa entrada estratégica que não precise ser mais um apartamento, para evitar pagar IPTU, né, condomínio, etc. Você entra ali numa área comum. Então, a gente precisa de uma área de apoio, que também não é muito grande, 40 metros quadrados no máximo, porque essa base de apoio ela é de informação, computador, mesa, arquivos, telefone, não é enfermaria, não é nada disso. Às vezes, eu já tive casos em que enfim, estudante de arquitetura falava, mas tem que ter um ambulatório. Não, se você se cortar, quebrar a perna, você vai para o pronto-socorro, como qualquer pessoa. Tem que ter nada. Então, é isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Acessibilidade sempre necessário. No mais, algumas deficiências, o que a gente precisa trabalhar é com a tecnologia assistiva, no caso das deficiências sensoriais, e existe muito. E não, evitar algumas coisas assim, do ponto de vista arquitetônico, no caso do autismo, por exemplo, evitar vãos livres, né? Evitar vidros, porque eles às vezes têm um pouco de essas escadas vazadas, evitar esses projetos arquitetônicos arrojados bonitos, mas que comprometem o dia a dia. E aí vocês arquitetos têm várias, né? Tem alguns outros detalhes, mas normalmente não, é um apartamento comum. Perfeito. Flávia, antes da gente seguir para o nosso fechamento, nossa última pergunta, ainda dá tempo aí, por caso alguém queira compartilhar algo, eu trago uma curiosidade pessoal, né? Você falou sobre
a importância de estar no bairro. Eu compartilho dessa tua visão, no sentido de que de inclusão de forma geral, né? Não um isolamento, de colocar numa bolha, né? E tudo mais. Durante o processo, e aí não sei se é parte do processo do JNG, esse trabalho com os pares ao longo do bairro, né? Que possivelmente serão aí até essa rede de apoio a essas pessoas em suas novas residências, né? Faz parte do processo do JNG trabalhar o bairro também, alguma espécie de sensibilização, algum trabalho nesse sentido? Então, como é que a gente fortalece esses vínculos ali naquela nova região? Sim, essa é a coroação do projeto. Eu acho que essa é a coroa, quando, né, quando o bairro acolhe. Sim, e só que ele é dentro do escopo do programa personalizado, porque o programa de monitoramento de rotinas ele não pode sair daquela base, tá? Ele tem que ficar ali para poder garantir as rotinas. Então ele sim faz parte do escopo do programa personalizado. É muito importante. O trabalho junto à comunidade é o mais legal, é isso, apresentar o fulano e um dia e todo dia a transformação ela é lenta, né? Ela é bem lenta, mas ela se consagra com a visão assim, a nossa visão vai até esse ponto, não é dentro do prédio. Inclusive não perguntaram, mas acho que é importante dizer que o prédio, eu não me incomodo da ideia de um prédio exclusivo com pessoas com deficiência. Eu não me incomodo, a mim não me incomoda. Mas, idealmente, um prédio comum, onde tem outros vizinhos típicos. Esse, para mim, é o ideal. O modelo ideal, eu já vou te dizer, é um prédio com 30 apartamentos, 20 com pessoas comuns e 10 para nós. Eu acho que essa é né? É um modelo que pode ser muito bem sucedido. E aí é um trabalho também com essa vizinhança. É claro que a gente não espera que sejam 20 pessoas que acolhem, mas se de 20 pessoas a gente conseguir 3, 2, olha o ganho, é isso. Pequenos ganhos para nós representam ganhos gigantes. É isso que tem que ser incansável na luta, né? Porque a gente pensa, mas não vai dar, as pessoas não vão reagir bem. Sim, a maioria deve cair nesse tipo de comportamento que a gente negativamente pensa. Mas que a gente salve tá bom. Tá bom, vale a pena. Acho que com essas experiências e as vivências práticas, né, aí vem a questão de contar essa história para outras pessoas, porque acho que a inspiração ela vai ser um ponto bastante importante nessa disseminação desse modelo de moradias, né? Então, eu acredito que muitas pessoas nem chegam a sonhar com isso, porque não veem resultados positivos, né? Então, acho que conforme, mesmo que seja 1, 2, 3, que sejam os pioneiros, né? Eu acredito que a disseminação disso vai fazer com que outras pessoas se sintam representadas e comecem a sonhar também com esses modelos, né? Por isso que é tão importante o piloto. Perfeito. A Maria Rosimar comentou ali sobre o desafio das mães em todo o contexto, né? Ela falou ali, mãe é mãe, né? Então sempre vai ter esse olhar para os cuidados, né? E uma última pergunta, Flávia, que veio da Maria Auxiliadora, né? Ela comenta sobre pessoas com deficiência, principalmente pessoas com deficiência intelectual ou afins, que não estejam no mercado de trabalho. Nesse sentido, o custo da moradia ela acaba caindo novamente para a família, né? E ela comenta que caminhos para essa família tem em termos de algum tipo de ajuda, benefício do governo, alguma política pública em termos de financiamento de ajuda nesse financiamento da moradia. Como é que você vê isso daqui para frente? Essa é a nossa luta, Maria Auxiliadora. A gente está trabalhando assim, intensamente para influenciar a política pública, propondo regulamentação dos artigos 31, 32, 33. Eu acho que isso tende a melhorar, né? Agora, a questão da escassez de recursos por parte do governo é uma realidade planetária, né? Até a Inglaterra, que é um... Só um minutinho, Nico, eu estou aqui. Só um minutinho. Meu filho aqui interrompendo. Só um instantinho, que eu estou conversando com muitas pessoas. Já vou fazer.
Vou. Desculpe, pessoal. Então, então assim, essa questão eu acho que a tendência é melhorar, mas, como eu estava dizendo, a escassez de recursos para que os governos consigam fazer uma política universal gratuita, eu não acredito. Eu não acredito, porque eu estou vendo a Inglaterra, um país que vem dessa trajetória, não é, com o welfare state, que era a escola que a gente tinha, né, de um estado de bem-estar social assim impressionante. E hoje eu te diria que a Inglaterra está no ponto em que nós estamos aqui propondo para o governo. Eles hoje estão colocando em prática esse modelo de financiamento tripartite, que é uma parte do governo, uma parte do setor privado e as famílias já contribuindo. Isso para os ingleses, coitados, é uma adaptação horrorosa, porque era tudo gratuito e universal, né? Mas eu não sei, assim, é uma questão para mim muito pragmática. Se você perguntar o que eu gostaria, o que eu desejaria, né, desconectada da realidade, adoraria que nós tivéssemos apoio para que tudo isso fosse acessível para todas as pessoas. Infelizmente, eu não vejo isso como uma... Eu não acredito nesse caminho, não acredito. Eu acho que a gente tem que batalhar muito para envolver o setor, para botar a lei aplicada. Já está na lei, 3% das unidades que são construídas com recursos públicos devem ser destinadas para pessoas com deficiência. Está escrito no artigo 31. Por que não temos? Por que a gente escuta do mercado imobiliário? Mas o que adianta? Só tem 0,5%, a gente oferece 3%, a gente paga, né, tem o custo de fazer unidades acessíveis e, na verdade, só tem 0,5% que procura. É a mesma coisa do emprego apoiado. Poxa, tem essa lei de cota, mas eu não consigo achar pessoa com deficiência que queira trabalhar. A gente está fazendo uma transição social. Se a gente parar no meio do caminho, não vai. Tem que continuar. Então, eu acho que o modelo de financiamento tende a ser, se a gente lutar muito, tripartite. Mas, por enquanto, o que nós temos é residência inclusiva para pessoas sem vínculo familiar e com renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo. E vamos ver o pacote econômico, esperemos que que isso não termine, que até melhore, vamos ver, está saindo. Isso é o que temos. Ou os filhos em casa e a gente contando conosco, e quando nós nos formos, com o irmão, com o vizinho, com o primo, isso é o que nós temos. Ou as pessoas muito ricas que, enfim, né, que sempre acabam... E eu não acho que, aliás, vale aqui um parênteses, não acho que a solução das pessoas que têm muito dinheiro é uma grande coisa, não, hein? Não acho, não. Lembrei agora que usou uma pessoa que eu gosto muito, que é o Jô Soares, que todo mundo sabe que ele tinha um filho com autismo, com uma doença específica, e ele, assim, nossa, tem lá, é muito, muito legal, mas montou uma estrutura maravilhosa para ele poder ter o prazer de se desenvolver. Mas não sei, que não quer coisa melhor do que se desenvolver com outros, com os pares, com outros. Não sei, então assim, vamos batalhar por essas causas, porque eu acho que está errado o filho ficar na casa dos pais a vida inteira. Eu acho que está errado, assim como nós saímos da casa dos nossos pais, os nossos filhos com deficiência precisam da nossa ajuda para acreditar que eles também podem ter a vida deles. Só que eles precisam da nossa ajuda, como família, como instituições, como organizações sociais, como sociedade. Todo mundo tem que ajudá-los. Eles podem. Muito legal, Flávia. Obrigado. A gente está recebendo ali bons parabenizações para o Instituto, agradecimentos aí pelas reflexões, comentar ali sobre a convivência com outras pessoas é fundamental, a moradia num prédio comum, a inclusão plena com dignidade, então bastante retorno positivo aí dos participantes. Flávia, eu torço muito para que esses modelos esse projeto piloto possa trazer aí inovações nesse meio, né, que a gente consiga até futuramente
tirar do papel muito do que a gente vem discutindo aí, que já está no papel há um bom tempo, mas não tem resultados práticos, né? Para a gente ir para um fechamento, né? Eu gostaria de fechar com uma última questão, que é, saindo desse encontro, o que eu, vocês, todos os participantes aqui, que sejam famílias, pessoas com deficiência, sejam representantes de organizações que atuam na nossa causa, né? Saindo desse encontro aqui, quais são os primeiros passos para a gente iniciar esse processo de mudança, né? Dentro dos nossos contextos ou dentro das iniciativas junto com o JNG, né? Como é que a gente sai daqui dando o primeiro passo? Essa pergunta é ótima, porque se não pode desligar e ser mais uma live, né? Eu até vou pedir que a Ana Maria apareça aí um pouquinho para falar que o próximo passo a gente produziu um documento que se chama Perguntas e Respostas. Oi, Ana. A Ana trabalha com a gente no JNG, na área de comunicação, relações públicas, e a gente vai disponibilizar, não é isso, Ana, para todas as pessoas que participaram, esse documento que chama-se Perguntas e Respostas sobre a formação do grupo piloto. E eu acho que um primeiro passo, Léo, é disseminar, assim, falar que estão tendo. Obrigada, Ana. Eu estava só isso. Acho que esse documento pode ficar aí, está ótimo, só para o pessoal saber que é a Ana que vai facilitar esse trabalho para a gente. Então, ela produziu esse documento, que é muito legal, é um diálogo bem simplesinho, perguntas e respostas, tipo essas perguntas que foram feitas, quanto custa, e a família, como é que eu faço. E eu acho que um próximo passo, Léo, e eu agradeceria a participação de todos vocês, como organizações, vocês têm as suas redes de apoio, né, também as suas redes de contatos. Eu acho que disseminar e mostrar que o Instituto está nesse ponto maduro para a gente rodar o piloto, ali várias perguntas e respostas, e encaminhar para a gente para que essas inscrições possam realmente viabilizar essa experiência que vai ser muito importante dessa fase preparatória. Então, o que a gente vai fazer para ajudar vocês a darem o passo é disponibilizar, através da CID, que eu aqui aproveito para agradecer mais uma vez, Léo, o apoio de vocês. Acho que a CID está fazendo um trabalho fantástico. E, através da CID, disponibilizar esse documento para todo mundo que participou, e vocês podem usar aí à vontade. Ele é muito esclarecedor, né? Sobre mais ou menos um resumo de que tudo nós falamos, e disseminar, vamos chamar a gente para conversar, a gente está aí disposto a acolher as famílias que estão na dúvida. Agora, a fase preparatória do piloto é o melhor local, mais do que fazer um diálogo, né, através do e-mail. Eu acho que participar do grupo piloto é um custo muito acessível, embora eu saiba que grande parte da população brasileira não enquadra, mas é acessível para pessoas, né, profissionais liberais. E é isso, eu acho que o próximo passo é continuar, né? Como dizem, plano B, insistir no plano A. Maravilha. Eu trago um complemento aí, né? O que a gente pode dar de primeiro passo. A gente aqui tenta fazer isso constantemente. Eu convido as organizações, participantes aqui, mas principalmente as organizações da rede ACID, e abro espaço para a gente ter outras discussões sobre esse tema, que é, saindo daqui, a gente reflita sobre as ações e intervenções que a gente faz hoje no momento, quanto que elas estão contribuindo para esse processo de autonomia e independência, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão constante que a gente deve fazer, se as nossas intervenções, se os nossos trabalhos, eles estão contribuindo para esse processo, né? Porque quando todas as organizações, eu acredito, trabalharem nesse processo, outras instituições como o JNG e organizações que trabalham nessa fase adulta, elas já vão ter ali um campo, talvez, bastante preparado para dar esses próximos passos, né? E assim a gente vai, digamos, se complementando enquanto organizações sociais que atuam dentro da causa, né? Então, eu acho que essa, pelo menos para mim, é uma grande reflexão que eu vou tirar desse encontro de hoje, né? Do que nós estamos fazendo hoje, o que isso está contribuindo
para esse processo de autonomia e independência da pessoa com deficiência. Então, pessoal, queria agradecer muito a Flávia, a Ana, toda a equipe aí do Instituto JMG, que estiveram disponíveis para compartilhar um pouco dessas vivências, experiências e um pouco do projeto piloto que está rodando em algumas localidades. Como a Flávia comentou, eu, a Ana também, vamos trabalhar em um processo de compartilhamento de informações. Esse encontro de hoje ele vai ficar gravado nos nossos canais ali da CID, nos canais do JMG, e vamos disponibilizar para que vocês compartilhem com famílias e outras pessoas das suas organizações, né, colegas e outros pares. Né. Queria agradecer também ao Larry, a nossa equipe de intérpretes de Libras. Obrigado aí por estar conosco nesse encontro. Obrigado, Larry. E, novamente, a todos que participaram, contribuíram aí com suas experiências, comentários e principalmente perguntas. Espero que a gente tenha esclarecido a maioria delas, senão o JMG fica à disposição para aprofundar em outras discussões. E, de novo, seguimos juntos, a CID, Instituto JMG e todas as organizações da rede ACID. Se tem alguma organização aqui que não faz parte da rede, convido a entrar no nosso site e conhecer os trabalhos da CID para que juntos a gente esteja articulados numa grande rede com essa visão de independência, autonomia, diversidade, inclusão, enfim, como que a gente consegue discutir isso de maneira coletiva, né? Esse é o nosso papel. Então, obrigado a todo mundo que está presente hoje. Tenha uma ótima semana e seguimos juntos aí com esses projetos e inovações. Flávia, um grande abraço, pessoal. Obrigada. Muito obrigada, Léo. Tchau, tchau. Tchau.